que é o professor Nilo. Vocês viram e assistiram a aula sobre o iluminismo, em que falava sobre a intenção de acabar com aquele regime autoritário, absolutista, que dominava a Europa desde a Idade Moderna, né? No início da Idade Moderna. Hoje nós vamos ver o movimento precursor disso, que é a Revolução Inglesa. Como define a Revolução Inglesa? Um movimento político, militar e religioso que destruiu o absolutismo na Inglaterra, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Quando foi isso? No século XVII. O século XVII, para quem não lembra, é aquele século que vai de 1701 a 1800. Mais propriamente, a partir de meados do século XVII. E o que é importante é que essa monarquia parlamentar, ela dura até hoje, né? É aquele tipo de monarquia onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento. Até hoje, continua sendo essa forma de governo na Inglaterra. Antecedentes e causas, né? Atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento. Dinastia é uma sucessão de reis e imperadores dentro da mesma família. Então, esse atrito aqui vai causar a Revolução Inglesa, né? Que a gente chama até de revoluções inglesas. Vamos começar analisando o rei Jaime I, Jaime Stuart, né? Ele governou de 1603 a 1625. Nessa época, Jaime I, quem apoiava o rei eram os senhores feudais, ou seja, aqueles grandes proprietários rurais da Inglaterra, os nobres, né? A Igreja Anglicana, para quem lembra da reforma da Igreja Católica, o rei Henrique VIII havia rompido com a Igreja Católica e tomou todos os bens e todas as propriedades e fundou a Igreja Anglicana. E alta burguesia formada pelos banqueiros, grandes industriais, etc. Ainda não tinha a indústria com máquina, mas tinha os grandes manufatureiros da época. Manufatureiro é aqueles donos de fábricas onde os produtos eram feitos manualmente pelos artesãos. Quem apoiava o parlamento é aquele que queria mudanças, né? Ele queria que acabasse com o poder absoluto do rei. O parlamento é a mesma coisa de Câmara dos Deputados, Senado aqui no Brasil. Pequena e média burguesia, ou seja, comerciantes, né? e pequenos manufatureiros. Então, tudo isso faz parte da pequena e média burguesia. A gentry era uma nobreza mercantil, eram nobres como os senhores feudais, só que eles optaram por praticar o comércio. Eles sabiam que o comércio era a solução para o enriquecimento naquela época. E os puritanos, que eram calvinistas ingleses. Os puritanos, eles eram descendentes da linha de João Calvino na Reforma Protestante, e eles eram bem rigorosos com a questão religiosa, mas altamente capitalistas. Eles gostavam da acumulação de dinheiro, tanto que dizia que o homem que agrada a Deus é o homem que prospera, né, que gera lucro, porque esse sim agrada a Deus, ao contrário do que pregava a Igreja Católica na Idade Média, que o homem pobre, humilde, é que agradava a Deus. Então, esses dois interesses aí vai causar um atrito, né? E cobrança do parlamento e do rei. Aí o rei Jaime I começa a perseguir tanto os católicos como puritanos que criticavam ele. Então, na Inglaterra tinha predominantemente a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e a Igreja Puritana, que equivale hoje quase aos presbiterianos, né? Ele promoveu um aumento de impostos sem consultar no parlamento, que pela Carta Magna de 1200 e pouco, século XIII, ele deveria sempre consultar o parlamento. Então ele era bem autoritário e aumentou, né? Isso fez com que o parlamento protestasse e o parlamento foi dissolvido. Ele mandou fechar e prender
os parlamentares, os deputados, e dissolveu o parlamento por 8 anos, 1614 a 1622. Veja que esses são todos antecedentes para promover essa revolução dentro da Inglaterra. Carlos I foi um outro rei da dinastia Stuart, que vai governar de 1625 a 1649. Apesar de jurar o Bill of Rights, ou seja, a petição de direito, uma espécie de constituição, o rei novamente aumenta os impostos e fecha o parlamento. E houve uma tentativa de impor o anglicanismo na Escócia, e houve uma revolta tremenda lá nesse período. Então, a Primeira Guerra Civil mesmo foi aquela que vai durar de 1642 a 1649. De um lado você tem os anglicanos, que são monarquistas chamados de cavaleiros apoiando o rei, e versus os puritanos, forças contrárias ao rei, que eu falei anteriormente, representado pelo parlamento chamado de cabeças redondas. Os puritanos vencem e Carlos I é decapitado. E aí vai ser a primeira vez que não vai ter monarquia na Inglaterra, vai fundar uma república. A República de Cromwell, Oliver Cromwell, que vai durar de 1649 a 1660. Era uma ditadura pró-burguesia puritana, calvinista, e havia repressão aos opositores externos na Escócia e da Irlanda e internos, os levers, ou seja, niveladores, e os dagers, ou seja, escavadores, que é aqueles que pertenciam à questão, da exploração dos recursos naturais, principalmente o minério de ferro. Desculpe, o carvão mineral. O Cromwell criou os chamados Atos de Navegações, em 1650, que vai enriquecer muito a Inglaterra. A gente vai explicar agora. Somente navios ingleses transportariam mercadorias inglesas ou de outros países para a Inglaterra. Em caso de venda para a Inglaterra, só navios do país de origem do produto estariam autorizados a entrar na Inglaterra. Vamos ver esse mapinha aqui para você entender. Que você estaria com a Inglaterra, que outro país da Europa. Os navios ingleses de rosa poderiam transportar todas as mercadorias para outros países. Outro país não poderia buscar mercadorias lá. E outros países só poderiam... Aqui, ó. Era proibido outro país levar mercadoria para a Inglaterra. Só quando ele comprava. Por exemplo, a Espanha não podia ir lá buscar mercadoria. Portugal não poderia ir buscar mercadoria. A França também não. Só os navios ingleses levariam. E só quando ele autorizasse poderia trazer mercadoria da Europa continental, né? Já sabemos que a Inglaterra é uma ilha. Com isso, só os ingleses começaram a dominar o mar e o comércio marítimo a partir dessa época aqui. Houve uma guerra contra a Holanda, que a Inglaterra vence, e aí tem a supremacia naval definitiva, e o desenvolvimento da marinha e do capitalismo inglês graças a Cromwell. Cromwell ele vai se nomear Lorde Protetor da Inglaterra e instalar uma ditadura em 1653. Aí Cromwell morrendo em 1658, seu filho Ricardo Cromwell assume o poder. Mas ele não tinha pulso, não tinha habilidade nem carisma que o pai tinha. Aí vai enfrentar uma nova guerra civil no país que acaba com a sua derrota e recoloca os monarquistas no poder. Aí a restauração do Stuart volta à monarquia de 1660 a 1688. É a última monarquia absolutista. Carlos II, de 1660 a 1685, ele era anglicano e a favor dos católicos também. Ele fazia um joguinho lá, um para o lado, outro para o outro. Aproximou-se da França, que era bem absolutista, E o parlamento, para se proteger, vai criar o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É aquele instrumento legal que existe em todos os países democráticos, em que a pessoa não pode ser presa sem ordem judicial. Porque se for preso ilegalmente, esse habeas corpus permite a soltura do preso. E exclui os católicos do cargo. Aí o parlamento protesta e o rei Carlos II fecha o parlamento de novo em 1683. O último rei foi Jaime II, 1683 a 1688, rei absolutista, viu, gente? O rei vai continuar até hoje, tem na Inglaterra. Ele era católico, e aí os anglicanos morriam de medo dele implantar o catolicismo de volta na Inglaterra. A tentativa de estabelecer o absolutismo, apoiado por Luís XIV, o símbolo do absolutismo francês,
que dizia Letat moi, ou seja, o Estado sou eu, né? Então, o parlamento, temeroso com a restituição do catolicismo, oferece a coroa a Guilherme de Orange, casado com Maria Estude, filha mais velha de Jaime II. O que ele faz? O parlamento faz? Manda emissários da Holanda, e como Maria Estude era filha do rei, o que eles fizeram? Fizeram um acordo que ia destituir o rei e oferecer para ela e para o marido dela o trono da Inglaterra também. Eu ficaria rei da Inglaterra e da Holanda, né? Em troca, pediu o parlamento livre e a manutenção do anglicanismo também. Estou pedindo para acabar com o catolicismo, mas manter o anglicanismo como religião oficial. Então, essa é a chamada Revolução Gloriosa, que é a Revolução Burguesa, né? Daqueles mais pobres, comerciantes, pequenos manufatureiros, que depois a grande burguesia também vai entrar na jogada. O rei Guilherme de Orange acata o Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, a Constituição inglesa, e o parlamento, a partir de então, decidiria sobre impostos, garantia a propriedade privada e as liberdades individuais. Isso significa o fim do absolutismo na Inglaterra, o que não significa que acabou no resto do mundo, mas é o início de tudo. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, chamado monarquia parlamentar. O rei reina, mas não governa. Atualmente, até hoje, quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento. E implanta o liberalismo político, o liberalismo econômico, que vai causar o enriquecimento, né, a acumulação de capital da Inglaterra do século XVII em diante. Muito obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade.